Livro de Deuteronômio, capítulo 5. Eu quero ler convosco o verso 19. O livro de Deuteronômio faz parte do Pentateuco, está incluído nos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Capítulo 5, verso 19 diz assim: Não furtarás, e não furtarás. Nós estamos dando seguimento ao nosso estudo dos 10 mandamentos. E a última mensagem que nós demos, está lá no verso 19, falámos sobre o adultério, que é o 7º mandamento da lei moral de Deus. E hoje vamos falar sobre o 8º mandamento da lei moral de Deus. Antes de eu entrar nesta mensagem, e vou-lhe já dizer que é uma mensagem um pouco maçadora, mas estamos a entrar no ponto mais complicado da lei geral, da lei moral de Deus, dos chamados 10 mandamentos, as 10 palavras que Deus deu a Moisés, escreveu nas tábuas da pedra, pelo seu próprio dedo, para ele entregar ao povo de Israel. E nós estamos a chegar ao final dos últimos 4 mandamentos. E nós vimos que os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei moral de Deus, ela se divide em 2 pedras. A primeira pedra é os 4 primeiros mandamentos, que diz respeito à exclusividade de Deus, de nós para Deus. A exclusividade do seu nome, a exclusividade da sua santidade, a exclusividade da sua divindade, a exclusividade do tempo que nós temos que dispor para Ele. Essas são as primeiras 4 palavras, ou seja, é a parte em que diz respeito de nós para Deus. E depois vimos que a segunda parte da lei, os últimos 6 mandamentos, dizem respeito a nós para o nosso próximo, amarmos a nós próprios e amarmos ao nosso próximo. Só que estes 6 últimos mandamentos, eles ainda se dividem em 2. Ou seja, é a parte em que nós estamos ligados em atitudes para com o nosso próximo, que é: não matarás, não adulterarás, honra a teu pai e a tua mãe, não matarás e não adulterarás. Isto são características que eu tenho que tomar face ao meu próximo. O respeito pela autoridade, o respeito pelo real valor da vida e o respeito pelo real valor da fidelidade. São atitudes, são mandamentos acerca das atitudes. E agora vamos entrar num ponto mais complicado, que é os mandamentos acerca do meu caráter acerca dos outros. Porque houve alguém que disse que não vale a pena santificar ninguém ou tentar santificar alguém se primeiro não lhe mudar o seu caráter. E deixe que me diga, meu amado irmão e irmã que me está a ouvir hoje, existem muitas pessoas que demoram décadas a mudar o seu caráter. Mudar o caráter de um homem não se muda de um dia para a noite. Por isso é que Deus muitas vezes dá tempo, precisa de tempo, investe tempo, porque o próprio Deus sabe que o caráter do ser humano é teimoso, é egocêntrico, é egoísta e demora muito tempo a ser mudado. Então eu hoje quero entrar convosco no 8º mandamento, que é o não furtarás, diz respeito ao roubo. E o que é que Deus requer de nós neste mandamento? Em primeiro lugar, e a base, a chave deste mandamento é que Ele quer que nós tenhamos confiança nele acerca da sua provisão. Porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós sabemos, nada provém de nós, tudo provém dele. Embora muitas vezes nós não queiramos reconhecer isso. Embora muitas vezes nós digamos, e já me disseram muitas vezes: pastor, eu tenho porque eu ganhei, eu tenho porque eu me sacrifiquei, eu tenho porque eu estudei. E eu pergunto: e quem é que lhe deu condições para isso?
Quem é que reuniu, quem é que criou as condições para que você tenha investido tempo a estudar, tenha investido tempo a trabalhar e tenha angariado? Quem é que lhe deu essas condições? Deus. Então tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E o oitavo mandamento diz respeito à nossa confiança acerca da sua provisão. O oitavo mandamento proíbe o roubo. E ele chama a atenção para duas maneiras opostas de pensar e de viver. Quem vive de maneira honesta, vive de maneira completamente diferente daquele que vive de maneira desonesta. Sim ou não? Todos concordamos nisso. Mas este mandamento, ele enfatiza que ao invés de, ou melhor dizendo, o mundo, em contradição a este mandamento, ele enfatiza a vida, ao invés de dar, eu recebo. Ao invés de dar, eu angario. É tudo ao contrário. O Senhor Jesus, em todas as passagens da Bíblia, ele diz: dai e ser-vos-á dado. Batei e abrir-se-vos-á. Alguma coisa tem que ser feita primeiro e ela tem que partir de mim. Eu nunca posso dar porque eu estou recebendo. Não, eu estou recebendo porque eu estou dando. O cristão é diferente dos outros. O cristão não pode estar à espera de retorno. O cristão não pode estar à espera de reembolso. Por isso é que o cristão tem um amor altruísta. O que é essa palavra, pastor? É um amor que dá sem esperar nada em troca. É um amor que está consecutivamente disposto a dar e as tuas mãos não sempre estão abertas para receber. Você está entendendo isto? O roubo, ele despreza os acordos. O roubo despreza os limites estabelecidos pela sociedade e por Deus. O roubo é paralelo ao egoísmo. O roubo enfatiza a aquisição de materiais e coisas intangíveis sem respeitar os direitos e os sentimentos dos outros. Quando você está a se apropriar algo através do roubo, você não está só a praticar um ato, você está a passar por cima de alguém. Você não quer saber do limite, você não quer saber de direito, você não quer respeitar o espaço. Então, em primeiro lugar, eu quero falar consigo acerca do direito à propriedade. Ao contrário do que muita gente ensina, o cristão não é um ser pobrezinho. O cristão não nasceu para ser coitadinho. O cristão nasceu para ser administrador das coisas que Deus criou neste mundo. Seja muito, seja pouco. Depende da sua capacidade e depende do propósito que Deus traçou para si. Não quer dizer que você, por ter menos, seja menos importante do que aquele que tem mais. Existe um propósito que eu não consigo explicar, mas existe um propósito divino para isso. O que nós temos que fazer é nos contentarmos com aquilo que temos e tentarmos administrar o melhor que podemos e que sabemos. E quando você não sabe, a única solução é pedir ajuda a Deus, peça conhecimento, peça sabedoria. O oitavo mandamento, não furtarás, ele salvaguarda pela parte de Deus o direito de toda a pessoa a adquirir e possuir legitimamente propriedades, valores, bens. É lógico que nós entendemos assim, nós os cristãos. Deus é dono de tudo. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro. Mas por isso é que Ele nos fez administradores das coisas deste mundo. Por isso é que Deus nos fez administradores da prata, do ouro, das pedras preciosas e até das dores e das tristezas. Até isso você tem que saber administrar. Mas Ele detém o poder e o controle de tudo. Deus quer com este mandamento que o direito das pessoas a terem propriedades privadas seja respeitado e protegido.
Ele quer que prosperemos e desfrutemos de bênçãos físicas. Aquela teologia da libertação, que é muito antiga, foi das primeiras teologias, das primeiras doutrinas a aparecer no cristianismo, e por isso é que levou alguns jesuítas e alguns padres a refugiarem-se em mosteiros, que é para fugir das coisas do mundo, fugir das riquezas, fugir de tudo o que há no mundo, e eles começaram a viver uma vida isolada de coitadinhos, e isso chama-se a teologia da libertação. Ela enfatiza que o cristão, para ser bom cristão, para ser santo, tem que ser pobrezinho, tem que passar necessidades. E eu digo assim, onde é que Deus diz isso? Na sua Bíblia? Na minha não diz. Na minha Bíblia ele diz em 3 João 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Quais coisas, pastor? Todas. A palavra está aí, é todas as coisas. E que tenhas saúde. Assim como vá bem a tua alma. Veja, parte física, parte financeira e parte espiritual. Então Deus quer que nós estejamos bem nesta vida. Não é mal nenhum cristão ter. Não é mal nenhum cristão possuir. Não é mal nenhum, é de Deus. Ele, porém, espera que demonstremos sabedoria a usar aquilo que Ele nos proporciona. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito complicado. E ele está-se a tornar cada vez mais complicado ainda. Impera o egocentrismo, impera o passar por cima de tudo e de todos, impera o dizer tudo a todos, mas não querem ouvir, não querem receber o troco, a resposta. Impera a falta de altruísmo, impera a falta de compreensão, impera a falta de respeito. E olha que isto não é do mundo só, eu também estou a falar de cristãos. Cristãos que vão subindo nas suas vidas, pela graça e pela misericórdia de Deus, mas eles no seu interior, eles vão se esquecendo de onde vieram, por onde passaram, por aquilo que sofreram, até chegar onde estão. E com essa atitude eles começam a menosprezar os que ainda estão nos primeiros passos que eles já deram. Você está a entender isto? O 8º mandamento fala nisso também. O que Deus não quer é que as nossas coisas, as nossas posses, os nossos bens façam o papel principal do objetivo das nossas vidas. Por isso é que Jesus diz, onde estiver o vosso tesouro, isto também será o vosso coração. Porque aquele que ama as coisas, aquele que ama o dinheiro, ele nunca pode amar a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Mamon, ou se serve a Deus. O próprio Josué diz, escolham hoje, meus amados irmãos, escolham hoje, meus amigos. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. Se querem servir a Deus, sirvam a Deus. Mas escolham hoje, porque ninguém pode se sentar à mesa com dois senhores. O problema das coisas é onde está o nosso coração. Mateus 6, dos versos 25 ao 33, porque vocês ainda leem lá em casa, vocês conhecem esta passagem de sobra, é onde Jesus vai dizer para não andar ansiosos quanto à nossa vida, quanto ao nosso comer, quanto ao nosso vestir, e ele depois dá 2 analogias, olhai para os pássaros do céu, que não semeiam, não cegam, e Deus está pronto a suprir as suas necessidades. Olhai para os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua riqueza e sua glória, ele se vestiu como eles. E depois ele conclui dizendo, não andeis, pois, inquietos, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Este mandamento eu conheço dizer que isto tem a base dele na provisão de Deus. E agora deixo que lhe diga outra vez. Se você não conhece o versículo Mateus 6,33, você não anda debaixo da base de Deus. Você não reconhece a provisão de Deus. Porque o Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois algumas coisas vão ser acrescentadas.
É isso que diz a sua Bíblia? E todas estas coisas, que coisas? Aquilo que ele disse ao princípio: o comer, o vestir, todas as coisas vos serão acrescentadas, mas, vírgula, buscai primeiro o reino de Deus. Então eu tenho que ir buscar primeiro a provisão de Deus, eu tenho que buscar primeiro a confiança em Deus. Eu já aqui disse que um cristão não pode ser cristão sem fé, confiança e esperança. Não há volta a dar, não se consegue. Se você só tiver esperança e confiança, falta-lhe fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você só tiver fé e confiança, falta-lhe a esperança aqui na vida eterna, no resto, na conclusão. E então você vai estar a fazer um Deus inacabado. Se você só tiver fé e esperança, falta-lhe a confiança, você não conhece o seu Deus. Fé, confiança e esperança. Quando encaramos os bens materiais num contexto apropriado, num contexto correto, como um meio para alcançar objetivos mais importantes, então acontecem aqui duas coisas. Se você não entendeu, eu vou-lhe explicar. Quando eu vejo as minhas coisas e que as coloco num objetivo mais importante do que a minha própria vida, acontecem duas coisas. Eu me alegro, porque a paz e a tranquilidade, a paz de Deus inunda o meu coração, e Deus se alegra ao me ver prosperar. Isso é só quando eu for altruísta. Isso é só quando eu utilizar as minhas coisas em favor dos outros. O próprio Paulo diz: o vosso salário serve para alimentar os outros, para teu suprimento e para suprimento dos outros. Para Deus é mais importante a minha generosidade do que a minha ganância. Dar e servir, meus amados irmãos, olhe para mim que isto é importante. São características exclusivas do caráter de Deus, por sua vez, são características exclusivas do caráter do cristão. Só quem é verdadeiramente cristão é que serve e dá. Quem não é cristão, ele quer ser servido e quer receber. É totalmente ao contrário. Deus exige que nós, de coração, as coloquemos à frente dos nossos próprios bens. Este dar e o servir, eles têm que estar à frente do nosso próprio bem. Eu li há poucos dias, 2 Coríntios, não vou lá ver, mas Paulo fala aos Coríntios de uma maneira que eles não perceberam, e hoje nós falamos aos cristãos, nós falamos às pessoas de uma maneira que eles não percebem. Porque Paulo diz lá em 2 Coríntios: eu passei necessidades, eu fui preso, eu fui apedrejado, eu sofri perseguições, eu sofri frio, fiquei doente, muitos dias passei em jejum. Quantos dias? Não sei, são muitos, mas a minha fé continua intacta. Existem pessoas que só são vivas, só têm o fogo do Espírito aceso, a brasa incandescente, enquanto estão bem na vida. Quando começam as coisas a descambar, eles começam a apagar a sua chama. Tudo isso porquê? Por falta de fé, falta de confiança e falta de esperança. Fé, confiança e esperança traz-me à luz um Deus que provê a minha vida, um Deus que está atento à minha vida, um Deus que controla a minha vida, um Deus que manipula a minha vida. Jesus abordou este tema do oferecer, do dar, do não estar atento às coisas dos outros, de uma forma tremenda. Ele diz: dá sempre a qualquer um que te pedir. E quando alguém tirar, não peças de volta. E quando emprestares, não estejas atento a que te reembolsem. Isto está lá em Lucas 6, dos versos 30 ao 35. São palavras dele do Sermão do Monte. E dá a qualquer que pedir, e ao tomar o que é teu, não lhe torna a pedir. Como vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também.
Jesus está aqui a falar de caráter. Não é de santidade. Não é de... pastor, mas eu sou muito bom a cantar, eu louvo muito a Deus. Esqueça isso, meu amado irmão, porque você pode ser muito bom a cantar, pode ser muito bom a louvar a Deus, mas você é um mau caráter. É um caráter que não presta. Eu conheço cristãos que nunca mudaram o seu caráter. Mudam, sim. 2 horas de culto. São excelentes pessoas. Maravilha ver-os louvando, orando, preocupando-se com os irmãos, andando a dar beijinhos e abraços. Agora, meu amado irmão, vá ver a vida deles lá fora. Veja o caráter deles lá fora. Junto com os irmãos e com aqueles que não são irmãos. Eu já cheguei a ver cristãos a envergonharem próprios cristãos só para ficarem bem ao pé dos amigos. E são pessoas de mau caráter. E pessoas de mau caráter nunca podem estar atentas ao servir e ao dar. Porque a pessoa que é mau caráter, geralmente ele está sempre olhando para o seu umbigo. Existe agora aí eu chamo de seita, não tenho problema nenhum. E eu estou preparando um estudo para falar convosco acerca dessa seita, chamada a Igreja Orgânica. Eles no fundo, porque são maus caráteres, eles só olham para o seu umbigo. Eles não querem ofertar, não querem dar dízimos, não querem construir igreja, não querem congregar com os irmãos dentro da igreja. Porquê? Porque eles não querem dar. Eles não querem servir. São pessoas de mau caráter. Mas não é sobre mau caráter que eu quero falar, embora estes mandamentos estejam a falar de caráter. Baseado neste Lucas 6, dos versos 30 ao 35, Jesus vai concluir dizendo assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Mas escute, primeiro Jesus diz dai e ser-vos-á dado. E só no fim de eu dar é que eu estou pronto para receber. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que vocês medirem, vos hão de medir a vós de novo. Está lá no verso 38 de Lucas 6. Deus está disposto, meu amado irmão. Isto não é demagogia. Isto não é invenção de pregador. Basta você conhecer a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. Deus está disposto a ser meu parceiro, a ser meu sócio, meu cúmplice, quando eu quero servir. Porquê, pastor? Porque eu quero servir, é a característica dele, é o caráter dele, porque ele é amor, porque ele é graça, porque ele é misericórdia. Ele nunca pode ir contra as características dele. Amém? Então, se eu quero servir, se eu quero ser gracioso, se eu quero ser misericordioso, se eu quero ser compassivo, se eu quero ser generoso, eu estou a puxar para mim o caráter de Deus. Você está a entender isto? É que para muitas pessoas é complicado entender isto. Ele observa, dia a dia, hora a hora, mês a mês, semana a semana, a medida da intensidade da minha entrega. Ele observa se eu sou cristão de 2 horas de culto ou se eu sou cristão de 24 horas. Ele observa quando eu trato mal a minha mulher, quando eu trato mal o meu filho. Ele observa quando eu trato mal os meus colegas de trabalho. Ele observa quando eu desprezo os meus amigos. Ele observa isso tudo. Não é só aqui. Ele não habita aqui. Amém, igreja? Ele habita em todo lado. Ele observa qual é o tamanho do compromisso que eu tenho com a vida de Cristo ou em Cristo. Ele observa qual é que é o tamanho do compromisso que eu tenho quando eu quero ser cristão. Por isso é que Paulo vai dizer expressamente isto em 2 Coríntios 9, 7 a 8. Paulo não disse isto porque lhe apeteceu dizer. Cada um contribua. E a palavra aqui contribua não é só dinheiro, como muita gente fala. Eu tenho que contribuir com amor, tenho que contribuir com alegria, tenho que contribuir com compaixão, tenho que contribuir com disponibilidade. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
E ele continua no verso 8 dizendo: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundeis em toda a boa obra. Ele mais à frente, isto é no capítulo 9, mas ele no capítulo 12 ou 13, ele vai dizer: eu estava nu, eu estava cheio de frio, eu passei fome, mas eu estou alegre. Parece contraditório isto, não é? Porque, na verdade, Paulo não está aqui falando, na realidade, em dinheiro. Ele está aqui falando do caráter das pessoas. Ele está aqui falando que eu tenho para dar, que sai-me cá dentro do meu coração. Deus se alegra quando nós, uma vez satisfeitas as nossas necessidades, eu não estou aqui a dizer para você ficar pobre para enriquecer o outro. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. O que eu estou a dizer é que quando você está feliz, com as suas necessidades supridas, abra a pestana, meu irmão, porque ao seu lado está alguém que está infeliz. Você está a entender isto? Ao seu lado está alguém que precisa. E você já não precisa porque você já está suprido. É isto que toda a Bíblia ensina. Foi isto que Cristo veio ensinar. Deus vê através da nossa disponibilidade, através da nossa generosidade, Ele vê o entendimento que eu tenho no caminho de Cristo. Cristão não é cartão. Cristão não é placa. Cristão é coração. Amém? Coração. Jesus veio tratar caráteres. Jesus veio tratar almas. Jesus veio tratar modos de vida e não corpos. Só que as pessoas dão mais atenção aos corpos, às coisas, do que ao coração. O coração fica sempre podre. Terceiro lugar, como é que eu mudo o coração de um ladrão? Eu estou a falar de ladrões, porque muitas vezes você não rouba só o dinheiro, você rouba a alegria. Você rouba a tranquilidade do outro. Você rouba a disponibilidade do outro louvar e orar e seguir a Cristo como deve ser. Você rouba toda a estabilidade espiritual daqueles que o rodeiam. Você está roubando igual. Porque Deus não diz aqui, não furtarás dinheiro. Ele não diz isso. Ele diz, e não furtarás. Portanto, eu estou a falar de ladrões. Como é que isto tudo se relaciona com este mandamento de não roubar? Efésios 4:28, Paulo vai dizer assim: aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Então eu tenho que trabalhar para enriquecer? Não. Eu tenho que trabalhar para me suprir, porque o trabalho vem de Deus, o trabalho provém de Deus, é bênção de Deus, mas eu tenho que estar atento ao meu redor. Se não for assim, onde é que fica o amor? Onde é que fica a compaixão? Para agradar a Deus, um ladrão deve ir muito além do que simplesmente deixar de furtar. Você lembra-se no nosso estudo de Efésios, o passo positivo e o passo negativo? Eu deixo de fazer uma coisa, mas eu tenho que fazer outra. Eu deixo de roubar, mas eu tenho que começar a trabalhar. Eu deixo de ser egoísta e tenho que ser misericordioso. E assim sucessivamente. Portanto, não basta eu só deixar de fazer aquilo que está mal. Eu tenho que fazer algo que contrarie aquilo que eu fazia de mal. Está entendendo até aqui? Alguém disse assim esta frase: um ladrão que parou de roubar ainda pode ser um ladrão no coração. Pode ser apenas um ladrão desempregado. Ele não deixa de ser ladrão se o seu coração estiver ainda com esse intuito. Ele deixou de roubar, deixou.
Mas no coração continua lá a intuição dele. Porquê? Porque o seu caráter não foi mudado. Ele só deixará de ser ladrão quando substituir o roubar pelo dar. Que coisa linda! Eu adoro a Bíblia. Quem me diz a mim que isto é um livro retrógrado, antiquado, com milhares de anos, que andou a podre no mar morto? Escuta, essa pessoa é um autêntico incauto. É um ignorante da primeira ordem. Porque a Bíblia é o livro mais atual com o Jornal de Notícias depois da manhã. Em quarto lugar, existem várias formas de roubar. Eu vou-me prender um pouquinho aqui mais, para você perceber o que é roubar. Existem várias formas de roubar, e muitas vezes nós roubamos sem saber. Muitas vezes nós roubamos sem estarmos conscientes daquilo que estamos fazendo. Roubar é tomar diretamente dos outros, tomar diretamente as posses dos outros, aquilo que é do outro, não é a única maneira de roubar. Em primeiro lugar, os vigaristas usam golpes sofisticados. E se você agora for para a internet, esses negócios da China, essas coisas que se vendem na internet e depois quando você vai encomendar, vê que aquilo realmente é um balde de água fria, isso é roubar. As publicidades enganosas que lhe mostram um paraíso e quando você vai abrir a caixa, aquilo é um verdadeiro inferno, isso é roubar. As propagandas em outdoors, onde mostram senhoras lindas e jovens beltos e no final você vai comprar os cremes e aquilo não presta para nada, isso é roubar. Os fabricantes que publicitam os seus produtos e colocam aquelas notinhas de rodapé em letras muito pequenininhas e passam a correr que você não consegue ler, isso é roubar. Produtos de qualidade inferior, isso é roubar. Os trabalhadores que recebem por horas a mais sem as trabalhar, isso é roubar. Os trabalhadores que não querem atender aos seus horários normais de serviço, falando mal dos seus patrões, isso é roubar. As pessoas que cobram mais pelo seu serviço daquilo que eles próprios valem, isso é roubar. Aqueles que pedem emprestado e nunca mais devolvem, isso é roubar. Amém, igreja? Tudo isto é roubar. Não é só você chegar à porta de um banco e entrar lá para dentro e assaltar. Não é só isso. Tudo isso é roubar. Porque isso faz parte do nosso caráter. Muitas vezes você está enganando a outra pessoa ao lado. Você está roubando. Mas você não lhe tirou nada físico. Mas possivelmente você roubou-lhe a paz, você roubou-lhe a tranquilidade, você roubou-lhe o sossego, você roubou-lhe a confiança. Isso é roubar. Existem muitas maneiras de levar aquilo que não é nosso. E para isso nós, os cristãos, temos de estar muito atentos nesse aspecto. Poderemos estar violando o 8º mandamento sem termos consciência. As pessoas que têm o prazer de consumir aquilo que as outras pessoas produzem, mas se recusam a fazer parte do processo, eles estão roubando, eles estão usurpando. As pessoas que consomem aquilo que o outro produz, mas que só querem pagar aquilo que eles pensam que é justo, estão roubando. Porque faz o preço justo, não é aquele que adquire, é aquele que produz. Você está entendendo? É esse que cai o peso da justiça. Mas o peso da injustiça é eu querer, tipo os saldos, tipo o regateio nos mercados. Isso não é de Deus.
E nós temos aqui a parábola de Jesus, do homem que teve medo de dar seguimento a uma ordem do seu Senhor. O homem que recebeu um talento, mas teve medo e foi escondê-lo. E quando o Senhor chega, vai ver o produto da multiplicação dos talentos que Ele deu, 10, 5 e 1. Ele vai dizer assim: não, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que sei fazer onde não semeastes, que ajunta onde não espalhastes. Eu fiquei com medo e escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. Isso é roubar. Se Deus lhe deu um talento, se Deus lhe deu algo para você fazer, e você só faz quando quer lhe apetece, isso é roubar. Se você se esconde e não reproduz aquilo que Deus lhe deu, isso é roubar. E no fim Ele vai dizer: servo mau e negligente, sai do pé de mim que eu não te conheço. Em tudo isto que nós falamos aqui, não é nada diferente de um ladrão material. Você percebeu o que eu disse? Todas estas atitudes que nós tomamos, atitudes fraudulentas em relação ao nosso próximo, é exatamente igual a você chegar e pegar a carteira do outro, meter no bolso e ir embora. É exatamente, aos olhos de Deus, é exatamente igual. Quinto lugar, será que eu posso roubar também a Deus? Será que eu só roubo ao homem? Só roubo ao meu semelhante? Será que eu também posso roubar a Deus? A Bíblia nos informa e nos leva a ajudar a reconhecer uma outra forma de roubar. Já vimos o roubo físico, já vimos o roubo psicológico e agora vamos ver o roubo espiritual. A partir do tempo de Abraão, a Bíblia tem mostrado exemplos de como os servos fiéis de Deus reconheceram formalmente que, sem dúvida alguma, Deus é dono de tudo. O próprio Abraão, lá em Gênesis 14:20, ele vai, conquista uma batalha, ganha uma batalha, e ele chega a Melquisedeque e diz: está aqui, 10% de tudo aquilo que eu ganhei é teu. Olhe para mim, havia lei na altura de Abraão? Havia? Havia? Escrita não. Mas havia a lei no coração. Ela está escrita desde a fundação dos mundos. Porquê? Porque você é criado à imagem e semelhança de Deus. A lei só foi escrita a partir da altura que o povo apodreceu os seus corações. Então Deus sentiu-se na obrigação de registrar para as nações vindouras. Mas a lei lá em Abraão, ela estava escrita no coração de Abraão. E Abraão sabia que tudo aquilo que ele ganhou, não ganhou por mérito próprio, mas ganhou porque o Deus de Israel, o Deus Criador de todas as coisas, estava com ele. E agora estou a falar de dízimo. Gênesis 14:20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo tudo. Dízimo quer dizer 10%. Na aliança que Deus fez com a antiga de Israel, o dízimo, era 1/10 de toda a renda. Tudo aquilo que fosse produzido, seja animal, fosse vegetal, era retirado 10%. E era separado para financiar o serviço espiritual dos sacerdotes da tribo do Levi, porque a tribo do Levi foi a única tribo que não teve partilha de herança de terras. A tribo do Levi ficou confinada ao serviço sacerdotal, ao serviço espiritual, e como a Bíblia diz, todo o trabalhador tem direito ao seu salário. É muito normal que Deus arranjasse uma forma que a tribo do Levi fosse suportada, tivesse provisão de alimentos.
Você está a entender isto? Por isso é que 1/10 de tudo aquilo que Israel produzia era para os sacerdotes. Não era para o templo. Era para os sacerdotes. Era para a manutenção do templo, para os sacerdotes poderem manter o templo. Mas, conforme é hoje, a maioria do povo não gostava de dizimar. Era complicado para a cabeça deles. Hoje uns concordam com o dízimo, outros discordam com o dízimo. Lá, na altura da lei, também era assim. Uns concordavam com o dízimo, outros só davam o dízimo porque eram obrigados. Porque o seu coração não estava transformado. E agora deixa que eu te faça uma pergunta. Deus precisa da sua oferta para alguma coisa? Não. Deus precisa do seu dízimo para alguma coisa? Não. O que Deus precisa é ver a fidelidade do seu coração. O que Deus precisa é ver de que tipo de fibra é que você é. Porque eu comecei dizendo que este versículo tem a ver com a provisão de Deus. A minha confiança em que Deus me vai prover e eu não preciso tomar nada do outro porque eu estou suprido por Ele. Eu, ao dar o meu dízimo, a minha confiança tem que ser exatamente igual. 10% daquilo que eu ganhei eu vou dar para o serviço, não porque Deus precise desse dinheiro para fazer o serviço, mas porque eu preciso de participar a Ele em atitude que eu lhe sou fiel, que eu confio nele. Isto é fidelidade, é espiritual, não tem nada a ver com físico. Existem muitas pessoas que já me disseram a mim: pastor, eu sou um dizimista da igreja, e daí? Quer uma cadeira melhor? Quer um cadeirão? Ou quer um sofá? O que é que eu tenho a ver se você é dizimista? Isto não tem nada a ver comigo, tem a ver consigo e com Deus. Ser dizimista não quer dizer que tenha um cargo dentro da igreja, não quer dizer que tenha um local para se sentar melhor, almofadado. Ser dizimista da igreja, o pastor, não tem nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão entre si e Deus. Porque o dízimo é espiritual. O dízimo não compra curas. O dízimo não compra posições. O dízimo não obriga a Deus a abençoar. Eu vou dar porque Deus tem que me abrir. E aí aparece o Malaquias 3:10. Que texto mais mal interpretado por esse povinho, meus irmãos. Se nós formos para o contexto de Malaquias 3:10, ou melhor dizendo, se a gente formos para o contexto de Malaquias 1, 2, 3 e 4, nós vamos perceber que Deus estava aborrecido com o povo. Deus estava aborrecido com o povo, Deus estava aborrecido com o templo, Deus estava aborrecido com os sacerdotes e Deus estava quase aborrecido com os profetas. Porque no ano 700 a.C., a desobediência geral às leis de Deus tornou-se consecutivamente uma prática usual. E Deus manda as tribos de Israel para o cativeiro babilónico, para as terras da Síria, como castigo de 70 anos. Só que ele, no seu coração, ele começa a elaborar um plano de retorno do povo a Jerusalém. E por volta do ano 500 a.C., o povo vai para as terras da Babilónia, vai para as terras da Síria. Só que 70 anos depois, Deus a levanta. Esdras, Neemias, traz o povo retorna a Jerusalém, reconstrói os muros da cidade, reconstrói o templo, reconstrói o culto a Deus, reconstrói o serviço sacerdotal. Só quando começa tudo bem, aí vai outra vez o povo para a desobediência. E na época de Malaquias, Malaquias conta a época que se estava a passar, porque os sacerdotes faziam aquilo que queriam, lhe apeteciam, mexiam nas coisas
do templo, mexiam nas coisas cerimoniais conforme eles bem queriam, lhe apeteciam. Eles já não atentavam à lei mosaica. E aí Deus diz: meus amigos, vocês estão-me a roubar. Quando Deus fala no dízimo, é porque eles já estavam a utilizar o dízimo de forma completamente à parte daquilo que era das coisas de Deus. O dízimo estava a servir para comprar terras, para comprar casas. E Deus não deu casas e terras aos sacerdotes. Deus deu um templo para eles morarem. E o dízimo que estava sendo dado com fidelidade ou sem fidelidade, com obrigação ou sem obrigação, no templo, na altura de Malaquias, ele estava a ser utilizado fora do templo. E Deus não se agrada disso. Por isso é que Deus diz: vocês estão-me a roubar. Mas Deus não está falando do dízimo, Ele está falando do propósito do dízimo. Você está a entender o que eu estou dizendo? Os judeus daquela época, eles inverteram e levaram a nação a desobedecer e instituíram regulamentos detalhados para forçar todo o mundo a cumprir a lei, exatamente como hoje. Exatamente como hoje. A lei farisaica não é igual à lei mosaica. A lei mosaica foi destincelhada, foi detalhada, foi aberta, foi dissecada para fazer mais umas quantas leis. E então eles obrigavam o povo a essas ditas leis, os fariseus. Eram regulamentos rígidos, impossíveis de cumprir, e levavam as pessoas a se afastar. E levavam as pessoas a negligenciar. Isto há naquele tempo. E hoje? Se eu obrigo alguém aqui a dar o dízimo, mais tarde ou mais cedo essa pessoa vai-se embora. Porquê, pastor? Porque não quer dar o dízimo? Não. Porque há de haver um dia que a sua vida está a correr mal e ela está obrigada por uma lei que não existe. E essa pessoa prefere ir-se embora ao estar aqui envergonhada. Você está a entender agora? É tão fácil entender isto. Há pastores que obrigam as pessoas a dar o dízimo com a luz de recompensas divinas. Em lado nenhum na Bíblia está que se você der o dízimo você vai ser recompensado. Em lado nenhum na Bíblia. O que a Bíblia diz é que dai e ser-vos-á dado. Ser fiel até à morte e eu te recompensarei com a coroa da vida. O dízimo não é obrigação, o dízimo não é lei, o dízimo é fidelidade, o dízimo é espiritual, o dízimo é a entrega total do meu coração para com Ele. Eu não posso obrigar ninguém, eu não posso criar leis destas aqui nesta igreja ou noutra que eu esteja pastoreando, porque isso não é de Deus. E eu mais tarde ou mais cedo, eu vou criar aqui uma espécie de separação entre cristãos de primeira e cristãos de segunda. Deste lado é dizimistas, daquele lado não é dizimistas, daquele lado também não são ofertantes. Isso vai começar a criar cascatas espirituais. E as pessoas vão se envergonhar e vão se afastar. Você está a compreender agora porque é que as igrejas estão vazias? O próprio Jesus insurgiu-se contra os fariseus, lá em Mateus 23. E ele disse: hipócritas, vocês criam as leis para o povo, mas vocês não as cumprem. Hipócritas, porque criaram leis demasiado pesadas para o povo. Elas já eram pesadas e ficaram piores ainda. E ele continua dizendo: hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã e o cominho, mas deixam de parte a fé, a justiça e o amor. Meu amado irmão, não traga o seu dízimo se você não tiver com fé, se você não tiver em justiça, se não tiver em amor, porque isso não vale a pena. Não oferte na igreja se não tiver esses 3 ingredientes. Não vale a pena. Você está a se enganar a si próprio. Eu, quando ofereço a Deus, quando oferto na casa de Deus, é para eu ser participante de uma obra. Porque eu não quero estar de fora.
Exatamente como disseram àquele povo lá em Filipos, Paulo, não, eu também quero dar. Você está a entender? Isto é uma questão espiritual, é uma questão de fé, é uma questão de amor. Jesus vai terminar e dizer assim: vocês deviam ter feito tudo isso. Ofertar o dízimo, mas observar a justiça, a misericórdia e o amor. Jesus confirma a prática do dízimo. Em lado nenhum na Bíblia está a dizer que Jesus retirou o dízimo. O que ele diz é que não vale a pena você dizimar se o seu coração não estiver voltado para aí, se você não estiver em fidelidade, de justiça, em amor. Para observarmos este mandamento, não furtarás, o que Deus pede de nós é que tenhamos confiança no futuro. A palavra de Deus é cheia de promessas sobre o nosso futuro no seu reino. Se nós acreditarmos nessas promessas, nós vamos investir todo o nosso tempo, toda a nossa energia em adquirir tesouros espirituais que irão durar para sempre. Tesouros que nenhum ladrão irá roubar, que nenhum ladrão pode roubar. O conselho de Cristo, a palavra que Cristo nos está dando para nós hoje, em primeiro lugar, é para não roubarmos coisas materiais aos outros, não prejudicarmos a vida do próximo. Em segundo lugar, é para nós não roubarmos a tranquilidade e a alegria do próximo. Em terceiro lugar, ele está-nos a dizer para nós não roubarmos a espiritualidade do próximo. Mas em quarto lugar, ele está a dizer: olha, meu filho e minha filha, em vez de estás para aí numa lufa-lufa no dia-a-dia, ajuntando contas bancárias, ajuntando vivendas, carros de luxo, iates nas marinas, deposita tesouros no céu. Busca tesouros no céu. E os tesouros do céu, está em Mateus 6, 19 a 20, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que os verdadeiros valores da vida não estão nas coisas que vemos, sentimos, que apalpamos ou que cheiramos. Os verdadeiros valores da vida, sejam lá eles quais forem, estão aqui dentro. Por isso é que Jesus trata de corações. Jesus trata de caráteres. Não queira ser um fariseu. Não queira ser um daqueles que trazem o seu dízimo, são fiéis, mas são os grandes maus caráteres. Uns hipócritas. Uns assassinos do Evangelho. Uns ladrões do Evangelho. Precisamos nos concentrar, meus amados irmãos, mais do que tudo neste mundo que vivemos atualmente. Nós precisamos nos concentrar em desenvolver um caráter que perdura, que perdurará muito para além desta vida. Se você pensa que quando você morrer o seu caráter morre, está enganado. Porque aquilo que você é aqui, você vai ser lá. Só que lá você tem dois sítios para estar. Ou a felicidade eterna, ou o sofrimento eterno. Mas o seu caráter continua. Se você for um bom caráter aqui, você vai ser um bom caráter lá. Se você for um mau caráter aqui, você vai ser um mau caráter lá. Dá para entender isto? Deus está-se pouco importando se você veste Armani ou se você veste calções comprados na loja dos chineses. Deus está-se pouco importando se você vem para a igreja de fato e gravata
ou se você vai para a igreja de t-shirt. Mas uma coisa eu lhe garanto, que os olhos de Deus estão atentos ao seu coração. Aí sim, meus amados irmãos. Nossa vida, o centro da nossa vida, eles têm que estar baseado numa coisa. Porque é a única coisa que não vai acabar. Vai acabar a fé, vai acabar o conhecimento, vai acabar a sabedoria, mas há uma coisa que nunca vai acabar. Lá, nunca vai acabar. É o amor. Ele vai durar para sempre. E sempre eternamente. O amor piedoso, meus amados irmãos, ele derrota o desejo de sermos ladrões ou de queremos roubar. Que Deus vos abençoe esta manhã. A minha oração é que você tenha percebido aquilo que foi falado. Porque nem todo aquele que rouba com as mãos, ou não é só esse que rouba com as mãos que é ladrão. Você pode roubar com os olhos, com a boca, com os sentimentos. E você está contrariando o 8º mandamento da lei moral de Deus. Este é aquilo que Deus quis dizer com estas 3 palavras: e não furtarás. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.